Boa noite, graça e paz, irmã Zilma, querida Zezé, irmã Ariane, boa noite, sejam bem-vindas, queridas. Nosso encontro de hoje, viu? Esta quinta-feira, glória a Deus por isso, estamos felizes. Minha mãe, Dona Zinita, seja bem-vinda. Rosângela, seja bem-vinda. Glória a Deus, graça e paz. Que alegria ter vocês aqui, viu? Boa noite, que o Senhor nos abençoe no nosso encontro dessa quinta-feira, não é? Nós estamos alegres por estarmos aqui. Abraços para você também, querida Zezé, toda a família, em nome de Jesus. Todas vocês são bem-vindas e nós abrimos o nosso encontro nesta quinta-feira com essa bela canção do Diante do Trono. O nome desta canção é Seja o Centro. Escolhemos esta canção porque ela tem a ver com o tema da nossa live desta quinta-feira. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida, viu? Boa noite, minha mãe querida. Quem não conhece o Gabriel Baroni, que entrou agora nesse instante aí. O Gabriel é um sobrinho querido, ele é irmão do Lucas, que mora aqui conosco. Tá bom? O pessoal da igreja aí conhece o Lucas, né? Então o Gabriel é irmão do Lucas, filho da Zezé, que está aí, a Maria José Baroni, tá bom? Glória a Deus por isso. E hoje é o aniversário do Gabriel. Ei, glória a Deus! Felicidades, Gabriel! Meus parabéns, Deus te abençoe, tá bom? Um beijo no seu coração, tudo de bom pra você. Ei, Tia Meire, você que entrou aí, né, no Instagram de mãe, beijo pra você, tá bom? Que bom. Glória a Deus. Patrícia, irmã Patrícia, seja bem-vinda, viu? Obrigado por aceitar o convite para estar aqui conosco hoje, né? Patrícia, ela é do grupo discipulado de nossa igreja, está se preparando para se batizar. Que bom. Oi, Meire, Deus abençoe você, viu? Glória a Deus pela sua presença aqui conosco nesta noite, tá bom? Muito bem, Jesus, Tu és o centro, diz essa canção. E hoje nós vamos falar disso aqui, na mensagem desta quinta-feira. Procurar compreender o que Jesus realmente é para nós. Olá, Ariane, sua irmã, Isabela. Oh, glória a Deus. Ela já entrou, já está aqui na live, não passou batido, não vi. Que bom. Seja bem-vinda, Isa, irmã da Ariane, viu? Que alegria ter você aqui, tá bom? Glória a Deus. Isso é muito bom. Pois é. Seja o centro. Tá aí a Zezé parabenizando o Gabriel, muito bem. Isso aí. Gabriel, aniversariante do dia. Irmã Maria Augusta, seja bem-vinda, querida. Que alegria ter a senhora conosco nesta quinta-feira, viu? Muito bom, muito bom. Olha só o que diz essa canção. Seja o centro. Que beleza, olha. Jesus é tudo para nós, não é? Hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre isso. Vamos ter a oportunidade de refletir sobre o senhorio de Jesus na nossa vida. De quem é o meu coração? De quem é o seu coração? Uma reflexão sobre o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Maravilha! Bênção! Temos a oportunidade de refletir sobre isso nesta noite, não é? Glória a Deus!
Vamos ouvir um pouquinho mais dessa canção? Olá, Lucas, seja bem-vindo, tá bom? Há quanto tempo que eu não te vejo, viu, Lucas? Estávamos agora há pouco tomando um café gostoso. Muito bem. Jesus é tudo para nós. Jesus é o centro de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Jesus é o centro da nossa vida. Vamos ter oportunidade de refletir sobre isso, tá bom? Que bom que você está aqui conosco nesta noite, para que juntos nós compreendamos o que a palavra de Deus quer nos mostrar, quer nos ensinar a respeito dessas coisas todas. Nosso desejo e nossa oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, desvende coisas lindas, em nome de Jesus, as nossas vidas nesta noite. Amém, queridos? Bem, nós vamos orar neste momento, vamos falar com Deus. Quero convidar você para que desde já nós busquemos a orientação de Deus para esta noite, para que o nosso coração esteja aberto a receber a palavra de Deus de uma forma abençoada nesta noite. A palavra de Deus é sempre muito abençoada, né, queridos? Mas eu, por exemplo, oro sempre para que ela, em alguns momentos, seja marcante na minha vida. Momentos que a gente precisa, às vezes é um momento de luta, às vezes é um momento de indefinição, um momento de dúvida, um momento de aflição, momentos também de celebração, não é? E a gente ora a Deus para que a palavra dele seja marcante nas nossas vidas. Pois é, eu estou orando para que a palavra de Deus que eu quero repartir com você nesta noite também seja algo muito marcante nas nossas vidas, tá bom? Glória a Deus por isso, a cada uma de vocês que está aqui conosco nesta noite. Sei também que a irmã Joaci está aí conosco, né, online, nossa live. Glória a Deus por isso, irmã Joaci. O Senhor abençoe a vida da senhora. Muito bem, nós vamos falar com Deus então. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite, não é? Estamos aqui para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Então vamos pedir que o Espírito Santo, Ele mesmo guie os nossos passos nesta noite. Ele mesmo abra o nosso coração, nos dê entendimento da palavra e Ele permita que a sua palavra seja abençoada nas nossas vidas nesta noite, não é, meus queridos? Então vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco-me na presença do Senhor em oração nesta noite, na companhia dessas pessoas tão especiais, ó Pai, que estão aqui na live conosco, Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Pai, eu quero me entregar nas Tuas mãos, entregar a vida de cada pessoa que está aqui e pedir que Teu Espírito Santo nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é tão preciosa para nós. Eu rogo a Ti, Senhor, que nossos corações estejam abertos para compreender, amar e desejar as verdades espirituais oriundas da Tua palavra. Desvenda, Senhor, diante de nós maravilhas da Tua palavra nesta noite, pois aqui nós estamos unicamente, Senhor Deus, com este propósito, imbuídos deste propósito de ouvir a voz do Senhor, sermos por ela guiados, disciplinados, orientados, consolados e fortalecidos. Meu Deus, obrigado por esta quinta-feira, por tudo que houve nesse dia. Nós te damos graças, Senhor Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei se todos ouviram falar do que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Na verdade, ontem, né, desde ontem, me parece, havia um caso surreal de um sequestro, né, e cárcere privado, quando um homem mantinha em cárcere privado um rapaz e uma criança autista lá em Venda Nova, né, aqui em Belo Horizonte, e uma situação muito triste, e o rapaz tem antecedentes criminais sérios, e ele estava disposto a se matar e a matar os reféns também. A Polícia Militar de Minas Gerais trabalhou arduamente. Foram 16 horas de negociação para que essa situação se resolvesse. Hoje pela manhã aqui em casa, eu e Rosângela estávamos intercedendo, orando. Acredito que muitos cristãos estavam orando por essa situação aqui em Belo Horizonte, que poderia terminar uma tragédia bem grande, não é? Mas para a honra e glória do Senhor,
parece que tudo já foi resolvido, não é? Então, a polícia militar usou de um recurso extremo, que é um sniper, né? E atingiu o bandido, e aí pôde libertar os reféns, e ele sobreviveu ao tiro que tomou, né? Mas Deus certamente esteve no controle dessa situação, né? Vocês devem ter visto aí pelos jornais, pela internet ou pela TV, né? Então, é um dia para nós agradecermos a Deus também. Mas como foi a sua quinta-feira até aqui, né? Pode ser que você tenha vivido bons momentos nesse dia, pode ser que você tenha vivido momentos difíceis nesse dia. A palavra de Deus diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não é? E só o fato de estarmos aqui nesta noite, com esta liberdade de poder compartilhar a palavra de Deus junto com você, já é uma grande bênção, né? O Senhor está cuidando de nós, não é, queridos? Encontrem razões em seus corações para agradecer a Deus na noite desta quinta-feira, para dizer que Senhor Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Fale aí no seu coração neste momento: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E celebre a bondade de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então você já sabe, o tema da nossa live desta quinta-feira é: de quem é o seu coração? É uma pergunta, é um questionamento, sim, é uma indagação. De quem é o seu coração? Olhando assim, parece uma pergunta de resposta fácil, um tanto quanto óbvia, mas na verdade não. Principalmente se ela estiver voltada para um sentido espiritual. Pensar, refletir e entender quem tem sido dono do meu coração, quem tem sido dono do seu coração. As questões da vida com Deus, da vida espiritual, é muito importante. Por isso a live propõe ser uma reflexão do senhorio de Jesus em nossa vida. É muita pretensão? É muito pretensioso? É, eu sei que é, queridos. E obviamente não poderemos esgotar esse tema nesse curto tempo que temos aqui. Mas eu acho uma bênção que eu e você possamos pensar sobre isso nesta quinta-feira. Refletir sobre o senhorio de Jesus na nossa vida, até onde ele tem ido. Como nós temos vivido, como nós temos visto o senhorio de Jesus na nossa vida. O senhorio de Jesus na nossa vida tem a ver com o cumprimento da vontade dele. Da minha parte, da sua parte, como nós temos cumprido a vontade de Deus em nossa vida, né? Então é importante refletir sobre isso, né? E eu quero deixar uma frase para que você já se coloque num ambiente de reflexão, tá bom, nesta noite. É uma frase da Jeanette Moraes, e ela disse assim: olha, às vezes precisamos educar a nossa própria vontade para querer o mesmo que Deus quer. Olha que maravilha! Ela nos faz pensar com essa frase, não é? Eu vou ler de novo, olha. Às vezes precisamos educar a nossa própria vontade para querer o mesmo que Deus quer. Essa é uma frase da Jeanette Moraes, tá bom? E nós ficamos com ela já no início da nossa reflexão aqui, tá? Bem, o texto bíblico proposto para esta reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, o versículo 37. E eu quero ler esse texto com você nesta noite. É um texto muito precioso, mas é uma palavra também bastante conhecida. Nós vamos trazê-la à sua lembrança neste momento. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. O texto diz assim, olha: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Essas são palavras, eu acredito, bastante familiares, né? Nos fazem lembrar da palavra de Deus na esfera do mandamento, dos mandamentos de Deus para nós, né? Os mandamentos de sabedoria que as Escrituras Sagradas trazem para nós, sobretudo no espírito do capítulo 20 do Êxodo, que narra os mandamentos, não é? Mas Mateus 22, 37 é uma resposta de Jesus e diz assim, olha: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, com todo o meu entendimento, é impossível fazer isto se não viver debaixo do senhorio dele, de Jesus.
Então, por isso, essa palavra está para nós, abrindo a reflexão desse tema, de quem é o seu coração, o senhorio de Jesus na nossa vida, tá bom? Eu queria te perguntar uma coisa, quantas vezes você teve a oportunidade de fazer uma reflexão, mas não uma reflexão qualquer, não uma reflexão repetitiva, mas uma reflexão sincera sobre isso, sobre o senhorio de Jesus na sua vida? Eu, por exemplo, eu me lembro de quando eu aceitei a Cristo na minha vida. Então, faça esse exercício agora. Procure se lembrar de quando você aceitou a Cristo na sua vida, tá? Não importa quanto tempo isso já tenha havido, mas do tempo que você aceitou Jesus até esse momento. Quantas vezes você já parou para pensar efetivamente sobre isso? Sobre o senhorio de Cristo. É algo que soa tão comum, né? Mas corre um risco de não darmos a isso o devido valor que precisa ser dado no nosso dia a dia espiritual com Deus. É muito comum, por exemplo, em nossos cultos, né? E quando pregamos uma mensagem evangelística, compartilhamos o evangelho com alguém, e aí a gente diz assim, olha, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Então tá lá a expressão como Senhor. Então é algo familiar, mas quando foi mesmo que você teve a oportunidade de fazer uma reflexão franca, sincera, sobre isso? Sobre até que ponto Jesus é mesmo Senhor da sua vida, até que ponto Ele é Senhor na minha vida, e quais as implicações disso? Se temos acertado, se temos feito tudo direitinho, de acordo com a palavra de Deus, se temos sido cumpridores da palavra nesse sentido, de Jesus ser Senhor nas nossas vidas, qual tem sido o resultado disso na nossa caminhada com Cristo, e se temos falhado, por alguma razão, nessa questão, e Jesus nem sempre tem sido o Senhor da nossa vida, nós vamos ver aqui na reflexão que isso tem implicações, O que isso tem afetado a nossa vida? Eu quero que você pense sobre isso. Se de alguma forma você não tem percebido efetivamente o senhorio de Jesus na sua vida, quais têm sido as consequências? O que tem acontecido com você a partir daí, desse fato, dessa percepção? Então eu quero que você pense nisso um pouquinho, tá bom? Bem, vamos lá para o termo que nós empregamos no tema, senhorio. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso, Trata-se, é claro, de um substantivo masculino que tem muitos significados, mas vamos compartilhar alguns deles. Senhorio pode significar domínio ou direito do senhor sobre algo. Mando é um outro significado, autoridade, direito de propriedade sobre alguma coisa, direito de propriedade sobre alguma coisa, Domínio, posse, propriedade. Então, está aí, tá? O conceito do termo, senhorio. E é bom que a gente pense nisso desde já, para que nós entendamos o que a Bíblia quer dizer quando ela nos ensina a realmente termos a Jesus como Senhor da nossa vida, tá bom? Graça e paz, irmã Andréa Bernardina. Seja bem-vinda, querida. Prazer ter você conosco, viu? Bem, meus irmãos, mas eu também quero ser franco com vocês. Esse tema da vida cristã, o senhorio de Jesus, ele pode até ser indigesto para muita gente. Pode acontecer isso, Mas ele é importante, você concorda comigo? É importante, E às vezes ele vai cutucar, Às vezes vai fazer alguém pensar, reavaliar a sua caminhada com Jesus, e isso às vezes pode incomodar. É por isso que eu falei aí, pode ser um tema um pouco indigesto para alguns, Mas nem por isso ele deixa de ser importante. Entender o senhorio de Jesus na nossa vida é algo vital para a saúde da nossa vida espiritual, Quem sabia disso muito bem era o apóstolo Paulo. Tanto é que ele, que foi um grande doutrinador, você sabe, da época do Novo Testamento, ele disse algumas coisas sobre isso quando ele escreveu a carta aos Romanos. As palavras foram as seguintes, Paulo falando aos Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha só, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso está lá em Romanos 10, 9. Aliás, é um dos textos mais evangelísticos da carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Mas eu chamo a sua atenção para a frase
que Paulo abre esse versículo, o início do versículo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Queridos, o que esse versículo nos ensina dentro dessa perspectiva, dessa ótica do senhorio de Cristo? A condição de salvo pressupõe, então, antes, o reconhecimento do senhorio do Filho de Deus na vida da pessoa. Olha só, a condição de salvo pressupõe o reconhecimento do senhorio de Jesus, o senhorio do Filho de Deus na vida da pessoa. É por isso que eu estou dizendo para você que o tema é importante e que deveria ser mais mencionado e que nós deveríamos ter mais oportunidade de refletir, de estudar e de pensar no assunto. Então, é necessário que eu e você tenhamos um correto entendimento a respeito desse tema e dessas coisas todas, tá bom? Bem, a Bíblia, o que diz a palavra de Deus? A Bíblia diz que é uma mudança. A Bíblia fala que ocorre uma mudança e tanto conosco. E essa mudança, ela se dá no âmbito da aceitação de Jesus. Eu estou ligando isso à fala de Paulo em Romanos 10:9, que diz que se confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, obteremos salvação, seremos salvos, de verdade, efetivamente, né? Então, o que acontece? A Bíblia fala que é uma mudança em tanto que acontece com a pessoa, com o indivíduo, quando ela passa por essa experiência. É uma mudança tremenda e, ao mesmo tempo, ela nos alerta para o fato de que, na verdade, o que precisa acontecer é uma mudança de senhorio. Então eu começo, a partir desse momento, a tecer com você alguns comentários importantes a respeito da questão e do tema proposto para essa noite. O que precisa acontecer com a pessoa é uma mudança de senhorio. Veja só, deve sair o senhorio que existia desde sempre na minha vida, que existia desde sempre na sua vida e existe desde sempre na vida de todo ser humano, e no seu lugar deve passar a existir um novo senhorio. Como é que isso acontece? Como é que se dá isso? A Bíblia vai usar uma expressão muito importante para nós entendermos esse processo: novidade de vida. Vamos trabalhar a ideia oriunda do texto de Romanos também, Paulo, falando de Romanos, agora no capítulo 6, versículo 4, ele vai falar da necessidade de andarmos em novidade de vida se agora temos a Jesus na nossa vida. Se recebemos a Jesus, precisamos andar em novidade de vida. Então, uma vida nova, uma vida diferente, uma outra vida que não tem nada a ver com a vida que nós vivíamos antes de Jesus ser Senhor, né, no nosso coração. Entende? Então, olha, há uma mudança de paradigma, há uma mudança de entendimento, há uma mudança central, uma mudança de senhorio. O senhorio que existia na minha vida antes, ele é abandonado e passa a existir dentro de mim, no meu coração, um outro senhorio, um senhorio muito diferente do que existia, né? Então, de maneira muito franca, as Escrituras Sagradas afirmam: sem Jesus, nós éramos súditos de outro reino. Entenda bem isso, olha. Sem Jesus, nós éramos súditos, éramos servos de outro reino. Sem Jesus. O reino de quem? Do inimigo de Deus. É o que a Bíblia diz, sem rodeios. Antes de Jesus chegar, fazer parte da minha vida, entrar na minha vida, me transformar, me salvar, eu era servo, eu era súdito de outro reino, o reino do inimigo de Deus. É isso que diz a palavra, né? Nós pertencíamos àquele reino, né? Então aquele senhorio é que existia em nós. Agora nós deixamos esse reino e nos tornamos cidadãos, servos, súditos de outro reino. O reino de Deus, um reino muito diferente do anterior. Mas antes de podermos fazer isso, nós devemos afirmar a nossa fidelidade ao novo reino que chegou para a nossa vida. E aí que está a questão. É exigido de mim, é exigido de você e de qualquer pessoa que abra o coração para Jesus, que nós sejamos fiéis ao novo Senhor
que nós sejamos fiéis ao novo reino, que haja fidelidade da minha parte e da sua parte a este novo reino que chegou na nossa vida, que chegou no nosso coração, que chegou na nossa mente, intelecto, chegou na nossa alma, no mais íntimo do nosso ser. É exigido que nós tenhamos fidelidade a este novo reino, não é? Então, o que deve acontecer? Qual é a atitude corajosa que eu preciso tomar? Qual é a atitude corajosa que você precisa tomar? Nós devemos romper, meus irmãos. Romper absolutamente, incondicionalmente. Somos chamados para romper com o reino anterior. E, portanto, como diz a Bíblia, confessar a Jesus como Senhor. É por isso que lá em Romanos 10, 9, Paulo fala, se com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, entende? Então passamos a exercer a nossa fidelidade ao novo reino. É exigido que nós façamos isso. Sejamos fiéis ao novo Senhor. Abracemos o novo reino que chegou em substituição ao antigo reino, aquele ao qual nós servíamos, dentro do qual nós éramos os súditos de lá. Agora passamos a servir, passamos a ser súditos deste novo reino. E é exigido de nós, então, que nós rompamos assim mesmo, sabe? Absolutamente, claramente, incondicionalmente. Rompamos com o velho reino. E não sejamos mais súditos deste velho reino, do antigo senhorio, e para que nós possamos abraçar, como cidadãos desse novo reino, o reino de Deus. Então, agora nós nos tornamos parte de um novo reino, e antes de fazer isso, nós precisamos reafirmar a nossa fidelidade a esse novo Senhor. Então vamos partir desse ponto de vista, tudo bem? Nós vamos partir desse ponto de vista. Há um novo reino, tudo bem. Há um novo Senhor, estamos dispostos a aceitá-lo. Queremos viver neste novo reino, queremos ser parte deste novo reino. Então, nós precisamos garantir fidelidade da nossa parte a este novo Senhor. É por isso que nós falamos a expressão senhorio de Cristo, né? Ele é o novo soberano da nossa vida, você entende? Ele é o novo soberano da nossa vida. Ele é o novo soberano da nossa mente. Jesus precisa ser o novo soberano do nosso coração, né? Então é muito importante isso. Eu, inclusive, aproveito a ocasião para ilustrar esta mudança, né, de senhorio com os fatos que aconteceram recentemente, após o falecimento da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, né? Acredito que o mundo inteiro acompanhou esse processo, né? E um longo processo, bem ao gosto dos ingleses, né? Que são muito apegados a tradições e a costumes e levam muito a sério isso, né? Então, a transição do reinado, a transição do trono, né? Você vê que o rei Charles III, ele precisou cumprir uma série de procedimentos formalíssimos, né? Por sinal, para que, enfim, ele pudesse, né, ser considerado rei mesmo, de fato, né? E ainda nem houve a coroação dele, que vem culminar esse processo. Parece que é algo que só vai acontecer daqui a muitos meses, ou talvez um ano, né? Como foi com a mãe dele há muitas décadas atrás, né? Afinal, ela reinou por 70 anos, Elizabeth II, né? Mas o que acontece? Uma das últimas cerimônias foi repleta de significados, não sei se você pôde acompanhar pelas mídias ou pela rede social, enfim, pela televisão, pelos jornais, que o mundo inteiro viu. Houve uma cerimônia onde foi quebrado ao meio o cetro da rainha, símbolo do poder dela, do reinado dela, do serviço dela ao reino, né, ao Reino Unido, né? Então foi quebrado por um oficial lá no cerimonial, quebrado o cetro, né? Então veja só, nós precisamos permitir que haja isso na nossa vida com relação à mudança de reino. Do reino anterior, do qual éramos servos, do qual éramos súditos. Deste reino, nós precisamos quebrar este cetro, para que se inicie um novo senhorio, efetivamente. Para que realmente o novo Senhor, ele sim, tenha o seu lugar devido na minha vida e na sua vida.
E a Bíblia, é claro, coloca isso, né? Mas em outros termos, e eu estou falando com as minhas palavras, Paulo mesmo, volta a citar a passagem aqui que eu já mencionei de Paulo de Romanos 10, ele vai falar isso: se creres no Senhor Jesus Cristo como Senhor, se em teu coração creres em Jesus Cristo como Senhor, tá vendo? Então, mudamos de paradigma na questão do senhorio na nossa vida, né? Jesus é agora o Senhor da minha vida e da sua vida. E nós precisamos entender isso e viver de acordo com isso. Eu mencionei aqui a nossa mente, o nosso coração, tudo que fazemos, as decisões que tomamos, os passos que damos, as atitudes que temos no dia a dia. Tudo isso precisa acontecer, queridos, debaixo do senhorio de Jesus. É muito importante isso. Então eu quero que você pense nessas coisas todas nesta noite, né? Agora, uma questão também que pertinente e que vai nos ajudar a afirmar a nossa convicção sobre este assunto. Será que há risco de, no fundo, desejarmos somente a salvação que Jesus pode nos dar, mas não o seu senhorio? Será? O que você acha? Me diz aí, o que você acha? Vou repetir, olha. Será que há risco de, no fundo, desejarmos somente a salvação que Jesus pode nos dar, mas não o seu senhorio? Será que isso é possível, né? Será que não há risco de nós entendermos que Jesus é Salvador e sabermos disso e crermos verdadeiramente nisso? Portanto, nós vamos tomar a decisão de aceitá-lo como Salvador, mas não vamos dar o passo seguinte, de aceitar também o seu senhorio nas nossas vidas. E antes que você me diga assim, olha, pastor, é a mesma coisa. Aceitar a Jesus, eu estou aceitando Ele como meu Salvador e como Senhor. Será, queridos? Há tantas pessoas que querem a salvação porque têm medo da eternidade, não é? Do que vai acontecer lá na eternidade. Tem medo, né? Do juízo de Deus. Sabem que existe o inferno, que existe a condenação eterna e não querem sofrer isso na eternidade. Então, ouviram dizer que Jesus Cristo salva disso e aceitam a Ele, mas não vivem debaixo do senhorio de Cristo. Mas se você indagá-las, elas vão dizer, não, eu tenho Jesus como meu Salvador. Mas Jesus não tem exercido, porque muitas vezes essas pessoas não têm deixado o seu senhorio na vida dessas pessoas. É preciso que a gente pense nisso. Há um risco a respeito disso? Há alguns, é triste isso, mas é preciso que a gente fale. Alguns querem ter Jesus como Salvador, mas não querem tê-lo como Senhor. Pensam nas implicações disso, e é bom que pensem mesmo, porque há muitas sérias implicações nisso, né? Pensam nas implicações disso e entendem Jesus como Salvador e querem ter Ele como Salvador. E confessam, mas não confessam o senhorio. Volto a te lembrar que Paulo falou aos Romanos, se em teu coração creres no Senhor Jesus como Senhor. É a primeira coisa que ele disse. Então é preciso que nós pensemos nisso, não é? Muita gente quer que Jesus possa salvá-los do inferno, mas não querem como Senhor e soberano aqui nas suas vidas, aqui na terra, não querem. Querem que Jesus a salve do inferno, mas menosprezam o senhorio de Jesus aqui, nesse plano existencial, entendeu? Então é preciso pensar nisso, né? Nós, de fato, queridos, não podemos realmente ter uma parte de Cristo sem termos a outra. É preciso que nós entendamos isso. Não podemos realmente ter uma parte de Cristo sem termos a outra. A razão disso é que, reconheçamos ou não, Jesus é soberano. Então, veja ao ponto agora que nós chegamos. Não sou eu que decido que Jesus é soberano, não será você que vai decidir que Jesus é soberano. Ele simplesmente é soberano, queiramos ou não.
Compreendamos ou não, Ele é soberano, Jesus é soberano. Ele é Senhor não apenas do universo, mas da vida de cada um de nós. Ele já é Senhor, Ele já é soberano, Ele já é Senhor. Então nós não podemos ter uma parte dEle, né, que é o Salvador, e menosprezar a outra parte que é o senhorio dEle. Não tem como fazer isso, né? Mas, mesmo assim, algumas pessoas podem teimar em não reconhecer isso, né? Então, o que acontece? Veja, se nós não declaramos pessoalmente que Jesus é Senhor sobre a nossa vida, o que nós estamos mostrando? Se eu não consigo declarar objetivamente, efetivamente, pessoalmente, que Jesus é Senhor sobre a minha vida, o que está acontecendo comigo? Estou mostrando, na verdade, que eu não sou controlado pelo Espírito Santo. A Bíblia nos dá motivos para assim crer. Inevitável isso, né? Então a pessoa que não consegue declarar pessoalmente que Jesus, efetivamente, objetivamente, como queira, que Jesus de fato é Senhor na sua vida, então ela está mostrando que ainda não é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem faz essa obra na nossa vida, foi Ele quem fez na minha vida, Ele quem fez na sua vida, é Ele quem fará na vida ainda de muitas pessoas até que Jesus venha. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus ainda, né? A salvação está aí. Jesus Cristo morreu por nós na cruz para ser Senhor e Salvador das nossas vidas, mas haverá um tempo em que Ele não será mais, Ele não virá mais para salvar, Ele virá para julgar, não é? E não sabemos quando, né? Então, devemos submeter ao senhorio absoluto de Jesus. Submeter o quê? Tudo. Submeter o nosso tempo, submeter o nosso corpo ao senhorio de Cristo, submeter a nossa mente, submeter os nossos desejos, olha que precioso, submeter os nossos sonhos ao senhorio de Cristo, submeter os nossos relacionamentos ao senhorio de Cristo, uma coisa que nós precisamos aprender a fazer constantemente, submeter os nossos relacionamentos ao senhorio de Cristo. Nós precisamos saber que nós não temos condições de forjar, de promover, de gerir somente relacionamentos saudáveis. Teremos muitas vezes dificuldades nisso, então o outro, o nosso semelhante, é quem vai apresentar dificuldade. Então o que nós precisamos fazer? Submeter também, inclusive, os nossos relacionamentos ao senhorio de Cristo. Queridos, isso vale para o esposo, vale para a esposa, vale para o familiar, vale para o amigo, né? Vale para o irmão em Cristo. Submeter os nossos relacionamentos ao senhorio de Cristo. É muito importante fazer isso. Submeter as nossas finanças ao senhorio de Cristo. Já pensou nisso? Né? Submeter as nossas finanças ao senhorio de Cristo. Há tanta gente que toma decisões financeiras irresponsáveis. E eu pergunto, ao tomar decisões financeiras irresponsáveis, e aí eu vou me ater aos nossos arraiais, tá bom? Vamos ficar entre nós. Nós cristãos, ao tomarmos decisões financeiras irresponsáveis, será que Jesus está sendo Senhor da nossa vida? Ele deveria ter também Senhor da minha vida financeira, da sua vida financeira, das nossas finanças. O que está errado nisso aí? Entendeu? Tem que pensar nisso. Submeter o nosso trabalho ao senhorio de Cristo. Por que não? Submeter o nosso trabalho ao senhorio de Cristo. E, por fim, por que não dizer também, submeter o nosso lazer ao senhorio de Cristo? É preciso pensar nisso, né? Então, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, né, como Senhor da nossa vida, colocamos Ele como Senhor de fato da nossa vida, nós estamos nos dispondo a responder afirmativamente, veja só que interessante, a cada instrução que vier dele para nós. Quando nós decidimos submeter a nossa vida ao senhorio de Jesus, precisamos estar dispostos a cumprir e a obedecer cada instrução que vier dele para nós, para a nossa vida. É muito importante isso. E o que diz a Bíblia sobre a vontade de Deus? Vocês sabem, assim como eu. A Bíblia diz que a vontade dele é boa. A Bíblia diz que a vontade dele é perfeita. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é agradável. Então, portanto, se entregarmos a Ele,
se nos entregarmos a Ele, com certeza nós não poderíamos estar em mãos melhores, não é? Porque as mãos do Senhor são as mãos abençoadas, que gerem uma vontade que é triplamente abençoada na nossa vida, vontade boa, perfeita e agradável. É preciso pensarmos nisso, não é, queridos? Né? Para concluir a nossa reflexão, eu quero te dizer algumas coisas, além do que já foi dito, importantes. Como podemos fazer para trabalharmos e a questão do senhorio de Jesus na nossa vida, né? A pergunta que fizemos aqui, né, no início da nossa live, que é o nosso tema, né? De quem é o nosso coração, né? De quem é o seu coração, né? A reflexão que nós nos propusemos a fazer, né? Para entender bem isso, como é que o senhorio de Jesus pode efetivamente acontecer na minha vida e na sua vida, tem um segredo. Tem um segredo. Qual o segredo? Veja bem, o segredo é entender uma coisa simples, que Jesus, ele já é Senhor da sua vida. O segredo é eu compreender, é você compreender que ele já é Senhor da nossa vida, né? Nós não fazemos Jesus Senhor, ele é Senhor, né? O que devemos fazer então é nos submetermos ao seu senhorio, né? É isso que nós precisamos fazer, ter vontade de nos submetermos a ele, é o que falta muitos de nós. Temos vontade de nos submeter a ele, né? Por que eu não sentiria vontade de me submeter a Jesus, se ele é Deus? E se a Bíblia me diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Por que eu teria dúvidas de me submeter ao senhorio de Jesus? Por que você teria dúvida em fazer isso? Em submeter todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo? Por quê? Por que adiar isso? Por que não vivenciar desde já esse aspecto bendito, maravilhoso da graça salvadora de Deus, que nos faz experimentar aqui ainda neste plano um pouquinho do céu, da bênção de sermos cidadãos do reino dos céus? Né? Por que adiar isso? Né? Por que adiar? Não há motivos para isso, não há. Tudo que nós precisamos fazer então é submeter, submissão. É só isso, submissão. Quando é que eu me submeto? Quando a vontade dele predomina em detrimento da minha. Pastor, isso é algo muito difícil. É mesmo, é verdade. É um aprendizado constante. Eu concordo com você que não seja fácil fazer isso. É um aprendizado constante, mas se você desejar aprender isso, você vai aprender. Se eu desejar aprender isso, eu vou aprender. Todos os dias, na verdade, a gente aprende. Basta querermos, basta desejarmos de verdade isso na nossa vida. Então, planejarmos, nos organizarmos, idealizarmos, buscarmos, corrermos atrás disso, sermos submissos a Deus em todas as coisas. É muito importante isso. Aí nós estamos próximos de vivermos, de fato, o senhorio de Jesus na nossa vida. E o nosso coração será dele mesmo, né? Mas, ainda assim, você deseja saber um aspecto bem prático disso tudo que nós vimos aqui hoje? Você deseja saber um aspecto bem prático daquilo que nós compartilhamos com você aqui hoje? Que é doutrina, que é ensinamento? É. Mas também é uma oportunidade de praticar, de viver isso de fato mesmo na nossa vida? Então, aí vai uma sugestão. Olha, quando surgirem decisões difíceis diante de mim, diante de você, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Eu sei, parece uma coisa meio óbvia, mas tem tanto cristão não fazendo isso, queridos. Tantos cristãos não fazendo isso, esquecendo-se disso. A primeira coisa a fazer não é gritar, não é orar, não é correr, não é começar a imaginar 1000 soluções para aquele problema, não é sentar, não é fazer contas. A primeira coisa é orar. Seja o que for, seja qual for o teor da decisão difícil, a primeira coisa é orar. Então, é o que nós devemos fazer. Pedir ao Senhor que nos ajude a tomar
a decisão correta em relação àquilo que precisa ser decidido. Tomar a decisão correta ou a sermos obedientes ao que já sabemos ser o certo a ser feito com base na palavra de Deus. Ah, queridos, isso está faltando a muitos de nós. Precisamos ser honestos nesse sentido, né? Então, quer um aspecto prático do senhorio de Jesus na sua vida? Faça isso. Quando você estiver diante de uma decisão difícil, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Isto significa que efetivamente Jesus está sendo Senhor na sua vida. Peça a Ele que te ajude a tomar uma decisão correta, a tomar uma decisão certa ou a agir corretamente, que às vezes a Bíblia já instrui a respeito daquilo, entendeu? Às vezes a palavra de Deus já ensina o que eu devo fazer, o que você deve fazer, nós só precisamos obedecer. Então que Ele nos ensine a obedecer o que está correto, que é pedido na sua palavra. Eu fico pensando, quanto sofrimento nós evitaríamos, não é? Se nós fizéssemos realmente isso, se todo cristão fizesse isso, quanto sofrimento seria evitado, quanto desgaste seria evitado, não é? Então isso é viver o senhorio de Jesus na prática. Portanto, o reconhecimento do senhorio de Cristo determinará o nosso sucesso e a nossa qualidade de vida, tá bom? Não se esqueça disso. O reconhecimento do senhorio de Cristo vai determinar o quanto seremos bem-sucedidos no que fizermos ao longo da nossa vida. Isaías, no capítulo 40, o verso 10, tem uma palavra preciosa que eu quero deixar com você ao término dessa reflexão. Lá diz assim, olha, o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. É Isaías, capítulo 40, o versículo 10. Olha só que palavra preciosa que nós deixamos com você ao término dessa reflexão. O Senhor, o soberano, ele vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Guarde essa palavra, tá bom? Isaías, capítulo 40, versículo 10. Amém? Que Deus nos abençoe, que esta reflexão tenha acrescentado algo à sua vida, tá bom? Nesta noite, este é o meu desejo, esta é a minha oração. Então vamos orar por isso agora, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que esta palavra, ela venha de encontro às nossas necessidades nesta noite, em nome de Jesus, né? Que Deus, de uma forma especial, permita que esta palavra mude o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, que ela traga uma nova perspectiva de vida cristã para nós, né, a respeito do senhorio de Jesus, que precisa ser uma realidade na minha vida e na sua vida, né? Então, vamos orar sobre isso agora, tá bom? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, rogo a Ti que a Tua palavra que nós compartilhamos nesse instante, ela seja suficiente, ó Deus, em cada vida e em cada coração que a ouviu nesta noite, Senhor. Querido Espírito Santo, nos dê, ó Deus, vontade de cumprir a Tua palavra, de praticá-la. Toca, Senhor, no meu coração e toque também, eu te peço, no coração desta pessoa que está nos acompanhando nesta live, para que, Senhor Deus, haja em nós uma franca disposição de obedecermos ao Senhor em todas as coisas, uma franca disposição, um desejo sincero de compartilhar com o Senhor, ó Deus, as coisas da nossa vida, de orarmos, de nos aconselharmos com o Senhor antes de mais nada, ó Pai, para que de fato o Senhor nos mostre o que é do agrado do Senhor que nós façamos. Ó meu Deus, nós queremos servi-lo com integridade, nós queremos servi-lo com fidelidade, nós queremos servi-lo amorosamente. Nós queremos, ó Deus, que a vontade do Senhor predomine na nossa vida, vontade boa, perfeita, agradável. Não a nossa, ó Deus, que é cheia de falhas, mas a vontade do Senhor. Concede-nos esta bênção, ó Pai, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá? E vamos continuar orando nessa noite, né? Sempre nas quintas-feiras nós temos nos colocado na brecha, né? Orando, intercedendo por vidas que precisam de oração. A irmã Zilma, aqui de nossa igreja do Boa Vista, ela compartilhou, peço aos irmãos que
Continue a orar pela cunhada dela, Celita, né, que fez uma cirurgia no intestino, né, e para tirar 2 tumores e iniciou a quimioterapia, né? Então que Deus olhe para ela com um olhar de misericórdia, irmã Zilma. Estamos intercedendo pela dona Celita, vamos continuar orando, tá bom? Pela sua cunhada, que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Estamos intercedendo por ela, vamos continuar intercedendo, tá bom? Meus irmãos, a irmã Zezé Becalha está agradecendo a Deus os grandes milagres que Deus tem feito na vida dela, né? No tratamento que veio, que foi necessário fazer após a queda que ela teve em casa, né? Os médicos, ela disse aí que os médicos disseram que ela ainda ia sofrer muitas dores pelos próximos 6 meses, mas na verdade Jesus interviu, né? E neste momento ela já quase não sente dores mais. Glória a Deus por isso, né? Então, Deus tem feito na sua vida, viu, irmã Zezé? Nós amamos a irmã, estamos intercedendo, dando graças a Deus pela sua vida, pelo livramento do Senhor, tá bom? Então vamos orar. A irmã Zilma também pede pela vida dos seus filhos, né? Para que tenham força e fé, né? Para superar as dificuldades do dia a dia, né? Amém. E agradecendo as bênçãos da provisão de Deus. Glória a Deus, irmã Zilma. Vamos interceder e vamos orar, tá bom? A Rosângela, minha esposa, ela pede oração pela vida espiritual de cada membro de nossa igreja. Que Deus nos ajude a viver de acordo com a sua palavra. Amém. Olha, Rosângela, você pediu de acordo com o tema da nossa live, tá bom? Que o senhorio de Jesus seja uma realidade na vida de cada membro da nossa igreja, de cada ovelha desse rebanho do Senhor. Em nome de Jesus, assim será, né? Para a glória de Deus, né? A irmã Joaci está pedindo oração pela viagem do Ronald, da Leia e do Felipe. Glória a Deus por isso. Soubemos, né? Oramos pela manhã e soubemos que já chegaram bem, né? Até parte da viagem. Queira Deus que já tenham chegado bem ao seu destino, né? Um merecido descanso que a família está precisando. E estamos orando para que tudo ocorra bem com o Ronald, a Leia e o Felipe nessa viagem em nome de Jesus, né? A irmã Cida, ela pede oração pelas áreas da sua vida e também pela continuação das obras lá no seu condomínio, né? Agora vai trocar as janelas do prédio. Ê, Cida, muito bem, aí, ó, Deus abençoe aí, tá bom? A vitória do telhado, agora a vitória da janela. Vamos orar, viu? O irmão Claudinei pede oração pela sua vida como um todo, né? Que Deus possa lhe orientar nas decisões, sobretudo na vida espiritual. Vamos orar, Claudinei, Deus te abençoe. A irmã Yara só quero agradecer a Deus, que até aqui Ele tem ajudado ela. Glória a Deus, amém, irmã Yara. Vamos agradecer junto com você. Irmã Patrícia pede oração pela saúde da sua neta Lívia. Pede pelos seus filhos, Juan, Patrick, e inclusive pela Cecília, que está grávida, né? Pela saúde dela e do bebê, né? E também pela sua filha Vitória, né? E pelo seu esposo Alex. Patrícia, estamos juntos em oração pela sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar e a sua família nesta quinta-feira, em nome de Jesus, viu? Vamos orar juntos. A irmã Keller está agradecendo a Deus pela sua família, né? Está pedindo pelos amigos Priscila, Fabrício, Júnior, Luciano, José André, Tiago, também pelos estudos dela, né, e todos os irmãos da IBBV, em todos os sentidos, pelos missionários inclusive. Amém, Kellen? Vamos orar, viu? Junto com você, pelos seus pedidos aí. A irmã Adriana agradece a Deus, Adriana Ferreira, agradece a Deus pelo cuidado do Senhor para com ela e com a sua família. Glória a Deus. Amém, Adriana? E pede pela vida profissional do seu esposo, Tiago. Vamos orar, viu, Adriana? Deus está no controle de todas as coisas, né? Muito bem, meus irmãos. Temos mais pedidos de oração aqui. Temos sim o irmão Getúlio. Ele pediu aqui que nós orássemos pela viagem que ele fará a Ipatinga para pregar no aniversário da Igreja Batista Jardim de Deus, igreja do pastor Manuel Gonçalves, lá na cidade de Ipatinga. Getúlio, que Deus te abençoe lá, já estamos orando, vamos continuar a fazê-lo, que o Senhor possa usar a sua vida nas mensagens que você vai transmitir àquela igreja lá em Ipatinga, em nome de Jesus, tá bom? A irmã Imaculada também compartilha conosco o seu pedido de oração, nós continuemos a orar pela sua saúde como um todo, mas principalmente pela sua viagem, né, que ela fará a São Paulo, a Barueri, né, no Museu da Bíblia, né? A irmã Imaculada, há muitos anos atrás, nós a inscrevemos num programa, né, de assistência a deficientes visuais que a Sociedade Bíblica do Brasil mantém. E desde então a Imaculada é servida por este programa, ela inclusive tem a Bíblia toda em braille, né? E ela lê, muito legal, muito bonito, e a Imaculada tem sido edificada com esse trabalho, e agora surgiu a oportunidade de visitar lá a fábrica da Bíblia, né? Então lá onde é feita a maior parte das Bíblias, da imprensa bíblica brasileira em Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Imaculada, na viagem.
ficar tudo bem. Deus te dê saúde para você ir participar dessa viagem, que é uma coisa que você está aguardando há muito tempo, tá bom? Querida Ariane está aí conosco, Deus te abençoe, tá bom, querida? Estamos orando firme com você, com Daniel, nos seus propósitos de superação, da guarda, provisão de Deus. Deus é fiel, viu? Estamos orando por isso. Meus irmãos, estamos gratos a Deus pelo avanço da oferta missionária, né? A Igreja do Boa Vista está se comprometendo em ajudar a sustentar os missionários batistas espalhados pelo estado de Minas. Estamos avançando na nossa oferta, glória a Deus por isso, tá bom? Estamos orando pelos enfermos de uma forma geral, para que o Senhor a todos console, a todos ajude, a todos fortaleça, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então vamos agora nessa parte final do nosso encontro orar mais uma vez. Vamos orar por esses pedidos que eu compartilhei aqui, mas eu queria orar pela sua vida também. Eu queria interceder por você, tá bom? Você que está sempre aqui conosco e que nessa quinta-feira, quem sabe, chegou aqui com o coraçãozinho apertado, hein? Tem alguém aí com o coraçãozinho apertado por algum motivo, por alguma razão? Vamos orar, queridos? Vamos falar com Deus? Vamos buscar juntos a vontade, o benefício, cuidado, consolo de Deus para as nossas vidas. Coloque agora diante do Senhor toda a sua vida. Tudo que você está sentindo, tudo que está passando pelo seu coração. Coloque diante do Senhor. Fale com Deus sobre tudo isso. Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Um lado muito lindo do senhorio de Jesus na minha vida e na sua vida é que nós entregamos, nós confiamos e ele age. É dele o agir, entende? É dele o agir onde eu não posso agir, onde você não puder agir, na verdade onde ninguém puder agir. Aí será o agir de Deus. Você sabe o que a Bíblia diz sobre o agir de Deus, não sabe? Quero te lembrar. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor soberano, glória a Deus. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Quero orar inclusive pela vida da Sarinha. Ei, Sarinha, beijo no seu coração, querida. Deus te abençoe, tá bom? O pastor ficou feliz com um abraço, tá bom? Coloque a sua vida nas mãos do Senhor nesse momento. Vamos juntos. Fale com Deus tudo que está aí no seu coração nesta noite. Declare o senhorio de Jesus na sua vida. Sabe aquele cantinho escuro lá do coração que insiste em permanecer inacessível? Aproveite esse momento. Declare o senhorio de Cristo sobre esta área também do seu coração. Meu Deus, Pai, eu estou orando neste momento com esta pessoa que está nos acompanhando, ó Deus, aqui na live, esse amigo querido, essa amiga querida, esse familiar amado, esse irmão em Cristo. Eu estou buscando, ó Deus, a presença do Senhor, para rogar a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê a Tua graça nesta noite. A graça, ó Deus, de submetermos todas as coisas da nossa vida ao senhorio do Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, dá-nos esta graça, meu Pai. Porque eu creio, meu Deus, que se fizermos isso, nesta noite mesmo, ó Pai, iremos experimentar uma paz indizível, que às vezes tem feito falta à nossa vida, mas que nesta noite mesmo nós vamos experimentar esta paz, Senhor. Oh, glória! Aleluia! Porque estamos declarando o senhorio do Senhor sobre esta área da nossa vida. Em nome de Jesus. Estamos também, ó Deus, pedindo ao Senhor por cada vida
cada pessoa, cada motivo de oração que foi citado aqui nesta noite. Estamos entregando, ó Deus, no teu altar, para que tudo seja submetido ao Senhor. Estamos, meu Deus, falando de submissão verdadeira. Ó Deus, opera para a glória do nome do Senhor, nesta vida e neste coração. Eu te suplico, ó Deus, não em meu nome, mas no nome santo de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe rica e poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre a sua vida, a sua família, o seu lar, os seus negócios, as suas emoções, seus relacionamentos, hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja o Senhor Jesus o centro da minha vida. Seja o Senhor Jesus o centro da sua vida, queridos, e não mais fiquemos por aí, às vezes com dúvida, às vezes confusos, às vezes sem entender o mover de Deus e o porquê e o para quê de tantas coisas. Simplesmente descansemos. Jesus é o Senhor, e Ele é um Senhor cuja vontade é boa, é perfeita e agradável. Então tudo vai ficar bem. Senhor te abençoe. Toda sorte de bênçãos nesta noite de quinta-feira. É o meu desejo, é a minha oração. Glória a Deus por isso. Fico por aqui agradecendo enormemente a sua companhia. Muito obrigado pela sua companhia. Glória a Deus. Que você fique em paz aí onde você está, que sinta todo o cuidado de Deus sobre a sua vida, tá bom? De coração, minha gratidão por você caminhar conosco até este momento. Desejo um ótimo fim de noite para você, um bom sono, um bom descanso. E bora pra frente, né? Que amanhã ainda tem semana ainda. Deus te abençoe, tá bom? Um grande abraço, um abraço pastoral para você, para sua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.